Olá, paz! 34º dia do nosso jejum e o título do nosso devocional de hoje é Lembre-se. E vamos ler o Evangelho de Mateus, o livro de Mateus, capítulo 16, o verso é do 5 ao 10. Vou ler rapidinho aqui. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos o pão. Percebendo-o, Jesus disse: Por que discorrem entre vós, homens de pequena fé, sobre o não ter pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quanto cesto tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quanto cesto tomastes? Aqui eles estavam discutindo entre eles, todos preocupados, achando que o que Jesus estava falando era a respeito do pão, mas na verdade não tinha nada a ver. E a pergunta que fica é: como que vai ser a partir do 41º dia do jejum? Quando ele acabar no 40º dia, como que vai ser a partir do 41º? Quando o jejum se encerrar? Quando se passarem alguns dias, como vamos estar em relação a o que Deus fez nesse período, tudo o que vivemos durante esse processo, o que nós aprendemos que deveremos fazer? Porque nós somos expert de fazer como os discípulos aqui na palavra, esquecer de tudo que o Senhor fez e já realizou na nossa vida. Eles passaram por 2 multiplicações de pães. Nós muitas vezes nos esquecemos de tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor já realizou na nossa vida, porque às vezes nós estamos tão concentrados no problema ali que fazemos como os discípulos. Eles já viram o que Jesus era capaz de realizar. Eles estavam discutindo entre eles, eles estavam pensando: nossa, agora, olha, tá vendo por que vocês foram esquecer? Como se não ter o pão fosse o pior dos problemas, como se eles não soubessem o que Jesus fosse capaz de fazer. E quantas são as vezes que a gente está passando por um desafio tão difícil e aí a gente começa: será que Deus está me vendo mesmo? Será que isso vai acontecer mesmo? A gente começa a pedir sinais. Será que Deus é comigo? Deus não é uma dependência de ver sinais, uma dependência de milagres, porque a gente está como os discípulos muitas vezes. Sabe aqui como é que eles estavam? Do lado de Jesus, mas tão distante deles. A visão deles estava totalmente diferente da do Senhor Jesus. Jesus estava querendo ensiná-los outras coisas sobre o fermento dos fariseus. Depois você continua lendo aqui para você entender. Mas Jesus queria ensinar outra coisa, mas eles estavam tão focados no problema, no que eles tinham esquecido, que não era o pão, como se isso fosse o maior dos problemas, que eles achavam que Jesus estava preocupado com isso. Mas por quê? Porque eles não estavam falando a mesma língua, estavam ali do lado, mas ao mesmo tempo tão distante. E às vezes nós estamos assim, a gente não consegue compreender nada do que o Senhor está fazendo. Por quê? Porque a gente está sem conexão, a gente está tão distante dele, a gente está falando uma língua totalmente diferente do que ele está querendo falar conosco. Mas por que isso acontece? Porque às vezes durante um período igual o jejum, que a gente está fazendo sacrifício, a gente se dispõe a fazer isso, a gente está com a voz do Espírito Santo mais aguçada, a gente consegue ouvir. Mas e depois? Como é que você vai fazer? Como é que vai estar a sua vida com Deus? E muitas vezes nós estamos assim, dependendo do milagre, toda vez precisando de milagre. Quem é uma pessoa que depende sempre do milagre é alguém que está distante do Senhor. Porque é uma pessoa que sempre está no limite, sempre parece que as coisas, nossa, sempre na dificuldade, ela sempre está dependendo, ou ela só busca quando ela precisa de um milagre. E Deus não quer filhos assim. Deus almeja filhos que querem por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Sim, nós precisamos e precisaremos de milagre no decorrer da nossa vida, mas esse milagre precisa ser uma consequência da caminhada. Esse mesmo povo anterior aí que recebeu o milagre do pão, esse povo, a primeira coisa que Jesus fez foi dar a palavra, ensinamento, e daí surgiu um milagre para alimentá-los. Na próxima vez que eles foram, eles estavam atrás do pão. E aí Jesus ficou muito furioso com eles, porque falou: esse povo só está vindo agora atrás do pão, e não é isso que eu quero dar. O Senhor Jesus, que tinha operado o milagre da multiplicação do pão e do peixe,
quando ele viu que no próximo dia o povo estava atrás, porque ele era alguém que multiplicava pão e peixe, que o povo só estava interessado em algo que beneficiava, aparentemente, porque o que era o maior benefício para eles era a palavra, o reino que o Senhor estava trazendo sobre a vida deles. Mas como a visão deles era totalmente diferente da de Jesus, porque eles não tinham um relacionamento com Jesus, eles não estavam entendendo que o que Jesus queria, na verdade, entregar para eles era um alimento muito maior, muito melhor. Mas eles estavam atrás do quê? Do pão e do peixe. Gente, e quantas são as vezes que a gente faz isso? Aí a gente fica atrás do milagre porque a gente tá sempre no desespero. Jesus tem algo muito maior, muito melhor para te entregar. Porém, você precisa entender, você não é para ser uma pessoa que vai precisar depender de fazer jejum todas as vezes, sempre tendo que fazer sacrifício para conseguir ter essa conexão. Você precisa criar o hábito, depois que acabar, de continuar o seu relacionamento. Precisamos viver uma constância com Deus. Você precisa criar o hábito de continuar lendo a palavra, de continuar orando, de ter essa comunhão, descobrir quem é esse Deus, abrir o coração por quem Ele é. O milagre no meio do caminho vai acontecer, porque você vai precisar dele, não tem jeito. Nós somos dependentes de Deus, do amor dele, da presença dele, não do milagre que Ele pode fazer. O milagre Ele vai fazer porque Ele te ama e Ele cuida de você. Porém, você não deve buscar Ele por isso apenas, porque as pessoas fazem muito isso. O povo, desde aquela época, já fazia isso. E às vezes a gente está tão longe, tão distante, que a gente está falando em outra língua. Os apóstolos estavam do ladinho dele, caminhando com ele todos os dias. E pensa direto, quando você lê a Bíblia, você presta atenção, você vai ver direto como eles estavam assim, do lado e totalmente perdidos, sem entender absolutamente nada, com a visão totalmente diferente do Senhor Jesus. E não podemos fazer só para cumprir. Às vezes a gente vai lá, ora só para poder cumprir. Não, orei aqui. Não, pelo menos já fiz a oração de hoje. Ai, leu o negócio, não, pelo menos sem ter aquele desejo de fazer isso. Ou vai lá, lê muito rápido, não entendeu nada e acha, não, pelo menos já tá lido de hoje, já tá lido. Como se tivesse uma obrigação de cumprir. Na verdade, nós temos a obrigação de buscar porque nós precisamos dele. Mas tem que ser algo leve, algo que seja um relacionamento. Você que se relaciona, você já casou, você tem um cônjuge, você sabe como que um relacionamento ele se torna pesado quando você faz um negócio por obrigação, você não quer fazer, você fica fazendo uma obrigada e vai chegar uma hora que aquilo parece que vai se tornar um fardo. Ou você se relaciona com alguém que você tem que viver pisando em ovos, que a pessoa é muito difícil de lidar. Isso, gente, não é o relacionamento que Deus quer construir com a gente, não é mesmo. Busque por um relacionamento íntimo, mas um relacionamento leve, algo que vai brotar do seu coração. Pastora, mas tem dia que eu não tô afim. Peça ao Espírito Santo, fala, Espírito Santo, interceda por mim. Hoje tá tão difícil e abre o coração. Hoje aconteceu isso, hoje eu não tô afim. Às vezes ele quer a sinceridade. Às vezes como o seu cônjuge, você tem um relacionamento que você tem diálogo, você vai falar, olha, hoje foi isso, foi aquilo, tá tão pesado, a outra pessoa vai te compreender, a outra pessoa vai falar, não, então tá. Mas tem que haver essa cumplicidade, essa parceria. Quando nós caminhamos com uma pessoa lado a lado, todos os dias a gente constrói, a gente começa a conhecer ela, a gente sabe do comportamento dela, a gente consegue ter uma noção do que ela gosta, do que ela não gosta. Vocês ficam até parecidos. Tem gente que fala, o casal é parecido até fisicamente, mas porque convive junto, um relacionamento tão íntimo que se tornam parecidos no agir. É isso que Deus quer com você, é esse relacionamento. Essa vai ser a sua oração nos próximos dias também, para que quando chegar o 41º dia, você consiga caminhar lado a lado com o Senhor, independente de estar ou não vivendo um jejum, independente de ter alguém ou não nesse processo com você. Você vai continuar porque você ama esse Deus. Feche seus olhos. Senhor, quantas são as vezes que deixamos, meu Pai, com que o medo tome conta, a dúvida tome conta e esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez. Às vezes estamos diante de situações tão desafiadoras que esquecemos que o Senhor já realizou milagres ainda maiores na nossa vida, que o Senhor nunca nos abandonou. Às vezes nos sentimos sozinhos, mas a pergunta é, quando foi que o Senhor nos deixou? E as nossas limitações, as nossas inseguranças, às vezes porque estamos tão distante, tão longe e não conseguimos ouvir sua voz, entender, ou estamos igual os discípulos. Buscamos um dia, outro, mas
estamos sem cultivar o relacionamento e aí já não falamos a mesma língua, já não compreendemos o que o Senhor quer falar. Eles estavam tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Meu Deus, nos ajuda a enxergar isso, para não estarmos tão perto e ao mesmo tempo tão distantes. Queremos, meu Pai, caminhar contigo de uma forma suave, leve, porque o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor deseja de nós é relacionamento. Queremos nos relacionar contigo de verdade, com entrega, com renúncia, com coração que te ama acima de tudo. E o que o nosso coração vem ansiar seja pela tua doce presença e nos parecer cada vez mais com o Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua palavra liberada. Obrigada pelo teu amor infinito. Obrigada pela tua misericórdia. Que todos os dias possamos caminhar contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes de concluir, eu quero ler aqui com vocês. Eu lembrei agora rapidinho aqui, ó, Jeremias 33:3. Só para concluir, sublinha na sua Bíblia, Jeremias 33:3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando você invoca, quando você clama, Ele vai te mostrar coisas que você nem imagina. Invoca, chama Ele, fala com Ele. Não pare de cultivar o seu relacionamento com Ele. Quando tudo isso terminar, não deixe de fazer a sua parte, que Deus tem algo grande para se revelar para você.